Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Bom dia, irmã. Acabei de falar a data, lembrei que é aniversário da Leci. Ela provavelmente não vai assistir, mas fica aqui minha lembrança, meus votos de felicidade. Bom dia a todos. Deise, Nelly, todo mundo, Alê. Bom dia, Charlene. Ontem a gente teve um probleminha. Bom, todo mundo estava me perguntando por que é que as lives estavam indo para o IGTV em vez de ficarem no Stories. E eu absolutamente não sei. De repente, eu botei o chip num outro aparelho e quando eu acessei o Instagram, as lives passaram a ir para o IGTV. Mas pelo que eu andei lendo, parece que eu agora sou um usuário beta de teste. Eu sou uma espécie de cobaia aí da tecnologia. Não só eu, obviamente, né? Tem milhares. Mas ontem deu pane. Quando terminou a live, eu cliquei para compartilhar e aí ele botou bem assim, desculpa o transtorno, e deletou o nosso café de ontem. Mas tudo bem, né? Estamos aí todo dia, graças a Deus. Bom dia, Ana, Flavinha. Ela é quem faz muita live que tá tendo essa versão teste? Deve ser. Eu tô aqui todo dia, né? Nunca pensei que eu fosse virar a pessoa que faz live todo dia. Mas é por uma boa causa, né? Vamos lá. Bom dia, Ovênia, Valéria. Daqui a pouco o Fabinho tá chegando aí. Não sei nem se ele já entrou. Se entrou, não me deu oi ainda. Vamos ver. Aí, acabou de entrar. Aqui. Bom dia. Carlos André, querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já entra e dá aquela ajeitada no cabelo, né, Fábio? Tô sem cabeleireiro esses dias, né? Aí tá enorme o cabelo. Bom dia, meu bem. Tudo Bom em dia a todo ordem? mundo aí que tá com a gente. Ontem à noite estava falando com o Fábio, eu falei assim, olha, eu tô tentando diminuir o conteúdo para a gente não ficar com o tempo apertado. Mas a mensagem de hoje é longa, né? É um itemzinho, mas é um item. É, Então, e vamos iniciar. Fábio, você falou para eu escolher, aí eu tive uma intuição aí para o final. Se você quiser fazer a prece inicial, fique à vontade. beleza, então. Já pode, então? Vamos Pode, começar? pode sim, vamos lá. Me levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por mais esse dia que a gente possa, Pai, aprender um pouquinho mais dos seus ensinamentos e pedir. Pedimos nesse momento, Pai, o amparo dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos, que eles possam estar conosco, nos orientando, fazendo com que a gente possa compreender cada vez mais os seus ensinamentos e que a gente possa, Pai, nesse momento tão delicado que estamos vivendo hoje, colocar em prática toda a sua doutrina de amor, de paz, de caridade, que a gente seja o seu elo, o seu trabalhador aqui na Terra. Ser conosco, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu acabei atropelando, o Fabinho já esteve aqui com a gente, mas talvez alguém, né, alguém que esteja assistindo a gente ainda não tenha visto da primeira vez, não conheça o Fabinho. A Fale gente aí, nem se apresentou, né? resumidamente, Fabinho, de você, por favor. Então, eu sou o Fábio,
Sou trabalhador da Casa Espírita Suave Caminho. Atuo lá na evangelização de juventude, no curso de iniciação à doutrina também, que a gente faz lá junto com Delma. E é isso, trabalhador aí tentando, né, levar um pouquinho do que a gente aprende, compartilhar conhecimento que a gente acaba, no fundo, aprendendo muito mais do que a gente ensina, né? É muito importante isso, essa tarefa de ensinar, que a gente aprende cada vez mais. E é isso. Justamente. Então, seja bem-vindo mais uma vez, Fabinho. Pessoal, Obrigado. Estamos no capítulo 7, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito, e hoje, com o Fabinho, a gente vai ler e refletir acerca das instruções dos espíritos, o item 11 apenas, que é o orgulho e a humildade. É um item compridinho, mas vamos lá. Vamos. Posso começar? Pode sim. A gente está na parte das instruções dos espíritos e a gente vai falar sobre o orgulho e a humildade. Na verdade, isso é uma mensagem recebida, deixa eu até dar o spoiler lá do final antes, por um espírito... Lacordaire. Exatamente. Eu me perdi aqui, porque... Isso. Lá em Constantina, em 1863. E aí a gente vê que a mensagem é lá de 1863 e vai se fazer tão importante nos momentos que a gente está vivenciando hoje, né? Então vamos lá, vamos começar. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitam outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Podemos parar aí só um instantinho, Fabinho? Podemos. Aí a gente já tira um aprendizado de que esse espírito, um espírito superior, né, que vem nos trazer a mensagem, pelo menos superior a nós, ele dá, primeiramente, o testemunho da humildade, recorrendo ao auxílio do mais alto para que ele possa ser um instrumento para nós, né? Ele já começa o ensinamento ao fazer esse pedido, né? Que é o Espírito Santo de Deus me ilumine e ajude. E isso é muito sensacional, né? Que ele se põe nessa situação, né? Nessa posição de propagador, né, desse conhecimento, mas que ele tem a noção que ele não é detentor de todo o conhecimento. Sim. Mas que ele sabe o suficiente para que possa nos auxiliar nessa nossa jornada, né? É muito interessante isso. E aí a gente vem a nossa realidade, né? A gente pouco sabe e às vezes fica aí achando que sabe muito, né? Exatamente. Pode ir. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem.
tem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Eu fiquei sem palavras com esse trecho do Evangelho, né? Porque eles não fazem um comparativo com Jesus, né? E aí a gente sente a nossa pequenez ante a esse tema, né? De humildade. A gente pega como exemplo o nosso grandioso mestre, que veio trazer todo o ensinamento e a questão de humildade de forma tão natural, como sendo uma coisa natural do ser humano. E pra gente é tão difícil executar isso, né? Mas se Jesus não fosse apresentado a nós como guia e modelo, isso ia querer dizer que é impossível ser como ele. Se, no entanto, os Espíritos nos informam mais uma vez, né, que é ele o maior exemplo que a gente já teve e que ele encarnado foi capaz de dar este testemunho de humildade, como tantos outros testemunhos de amor, isso significa que é ele que nós devemos seguir. Pois às vezes a gente se coloca numa situação tão longe disso, né? É claro que a gente tem que entender e enxergar que a gente ainda caminhou bem pouco perto do Cristo, mas que a gente não coloca essa distância tão grande, porque senão a gente fica realmente achando que é inalcançável. E a gente não faz muito esforço para segui-lo, porque a gente diz assim, mas ele é Jesus, né? Eu sou Doralice, meu passinho é mais devagar. Poxa, se ele é meu guia e exemplo, e a gente gosta tanto de copiar tanta bobeira, né? Por que a gente não copia de fato o Cristo? A gente se coloca ainda muito distante dele. E aí a gente começa a fazer outras viagens, né, no nosso estudo por conta da necessidade, né? Haveria necessidade de Jesus reencarnar? Estar aqui conosco na carne? Para ele, talvez não. Mas ele veio como exemplo mostrar para a gente vivenciar a dificuldade da carne, né? Porque a questão da gente vislumbrar espíritos superiores é por ser espíritos, né? Mas quando eles estão aqui, ó, vivenciando junto com a gente a dificuldade terrena, ser massacrado, ser julgado, vivenciar todos esses transtornos que a gente vive diariamente, isso fica mais palpável para a gente, né? Da gente entender que a gente é capaz de fazer todas essas transformações e muito mais. Ele próprio nos disse isso, né? Exatamente. E a gente nem precisa ir tão longe, né? De vez em quando, eles nos enviam exemplos de bons espíritos para nos mostrar que é possível, né? O Chico, por exemplo, que eu estou muito apaixonada por ele recentemente, a experiência da vida do Chico, ela até nos envergonha um pouco, né? De como que a gente pode ser mesquinho e arrogante, porque Chico era humildade em pessoa, né? A gente era uma presença moral que até de você lembrar dele ou ler a história da vida dele, você fica se sentindo, meu Deus, como eu sou mesmo infeliz ainda por ser tão arrogante, né? Não, tem vários exemplos aí dessas pessoas que vêm nos reavivar, né? Esse nosso... Acho que, na verdade, é recolocar a gente no trilho, né? Que às vezes dá uma desviada, sai do rumo, e aí vem um espírito desse, com essa magnitude, falar assim pra gente, peraí, gente, vou dar um pouquinho de exemplo aqui e mostrar para vocês que é tão simples fazer o que o mestre nos orientou. E aí vem Madre Teresa, aí vem Irmã Dulce, que passou por inúmeras dificuldades.
a gente vê, fala assim, a gente sofre um cadinho, fala assim, nossa, que Deus injusto é esse que coloca tanto problema na minha vida. E aí você lê as histórias dessa galera, é muita dificuldade que o pessoal passou, e ali, ó, firme no propósito do ensinamento do mestre, né? É muito, muito sensacional isso. Só um instante, né? A Luana perguntou aí se o Cristo encarnaria de novo. Na verdade, o que ele nos disse é que ele nos mandaria o Consolador prometido, né? O Consolador que ele prometeu, né? E que a gente vem pensando que Consolador é esse? A gente conversou sobre isso em outros encontros passados que a gente teve, né? E que a cada época da experiência do planeta Terra há uma necessidade. E a nossa necessidade hoje é diferente daquela de quando o Cristo encarnou. Não estou aqui afirmando se ele vem, se ele não vem encarnar de novo. Não é isso, mas que seguindo o raciocínio lógico até do que ele vem preparando, nós estamos num outro momento, né? E como eu acabei de dizer, em nome dele vem à Terra espíritos de muita luz, de alta escola, para nos alavancar, como os que a gente citou aqui. Na verdade, se a gente seguir essa linha de raciocínio, não é tão importante, né, a gente saber se Jesus encarnou, se ele já está aqui, se está fazendo um trabalho junto de nós, porque o trabalho dele está sendo feito na espiritualidade esse tempo todo. Exato. Né? E aí a gente se projeta à época, né? Quando ele reencarnou, nós, encarnados naquela época, nós julgamos Cristo da pior forma possível. E aí a gente pensa assim, será que se hoje viesse um espírito revolucionário que ele foi naquela época, nos mostrando tudo que ele mostrou naquela época, condizente com o que a gente vivencia hoje, será que a gente não vai julgar? É bom a gente até perceber isso, porque a gente julga, a gente ainda é esse espírito ruinzinho que julga os outros. A gente julga o nosso companheiro do lado, imagina se a gente não vai julgar um revolucionário que está aí do nosso, fazendo a gente compreender de forma diferente o que a gente está fazendo. Porque a gente ainda tem muita coisa diferente do que Jesus nos ensinou, né? Exatamente. A gente faz ainda muita coisa diferente do que Jesus nos ensinou. O Henrique, ele não é espírita, né? Mas ele às vezes fala umas coisas que eu penso assim, gente, esse menino, ele não é espírita porque ele não vai no centro. Que ele falou assim, olha, o maior ato revolucionário que o ser humano pode fazer e de ir contra o sistema é amar. É o maior ato revolucionário que você pode fazer é amar, né? Porque isso choca as pessoas, né? Quando alguém te ofende e você não responde, isso, como assim? Ah, não vai responder? Isso choca as pessoas, sabe? As pessoas estão prontas o tempo inteiro para o conflito. E o maior ato revolucionário que a gente tem que fazer o tempo inteiro é amar. Talvez não seja nenhuma revolução vista e aplaudida pelos homens, mas dentro de nós é uma revolução e tanto fazer esse exercício. Verdade. Vamos seguir a leitura? Que a gente já está se perdendo. Vamos voltar. O orgulho é o terrível adversário da humanidade, da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus nos retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que o Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Continua, a gente para um pouquinho. Pode continuar, se quiser. Vamos lá.
Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença entre vós haverá? A nobreza do sangue dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado? Como ele. Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te conservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Eu gostaria de fazer até um parêntese aqui, para falar um pouquinho até de história, né? Quando a gente vê que foi retirado da Bíblia o termo reencarnação por conta disso, né? Foi. A rainha, né? A rainha, por conta de não querer se igualar, por ter, na verdade, um pavor, né? Existir a possibilidade dela reencarnar como pobre. Sim. Ela falou assim, tira isso daí, não é possível. Como se retirar de um texto alterasse toda a realidade que existe, né? Pode continuar. Tô tentando mexer aqui na internet, que ela tá dando sinal de que... Vai cair. Não, mas já resolvi. Orgulhosos. Trauma já dessas tremedeiras. Orgulhosos. Que Deixa eu só falar uma coisa antes de você seguir, perdão, desculpa. Tá. É que eu tava na minha cabeça o tempo inteiro enquanto você estava lendo. Eu não sei se as pessoas já viram, não tem nada a ver com o espiritismo, mas existe um clipe que saiu agora recentemente de uma música do Criolo que se chama Não Existe Amor em SP. Você já assistiu, Fábio? Não. Gente, é impossível você não se tocar com aquele clipe, sabe? Dá uma vergonha da gente ver aquela realidade e a gente simplesmente passar por ela e ignorar. O nome é esse, Não Existe Amor em SP. SP é sigla de São Paulo. Uhum. Então, depois que tiver curiosidade de procurar. E só respondendo a Nayara ali da Maybe Mocidade, a história da rainha era uma rainha que ela achava que era inconcebível a ideia de que ela poderia, numa outra existência, voltar e ser miserável como aqueles que
que prestavam serviço para ela, entendeu? Então ela não admitia essa hipótese, porque ela era rainha e ela só tinha esse posto para ser. E aí conta-se essa história de que ela pediu para tirar essa palavra, né? Trocar a palavra. Como se isso fosse mudar as leis de Deus, né? Mas ela se iludiu assim. Pegando esse gancho aí da questão do amor, né? Esse final de semana a gente conversou com a mocidade sobre felicidade. E a gente fez vários questionamentos com relação a isso. E uma coisa que é muito importante, que a gente sabe que a gente não é detentor da felicidade plena, né? Porque a gente ainda não conhece essa real felicidade, né? E aí a gente se questiona que a gente tem que aprender a vivenciar isso, né? E a gente está preparado para vivenciar isso? O amor é a mesma coisa, segue a mesma linha de raciocínio. A gente tem que aprender. E a gente não está... Será que a gente está disposto a aprender? São questionamentos que a gente se faz quando a gente é colocado à prova, né? Sim. E a gente está sendo colocado à prova nesse momento. Quando a gente se enclausura e começa a se enxergar melhor, né? O que eu estou fazendo pelo meu próximo? O que eu estou fazendo por mim? Porque amar o próximo começa do amor que a gente tem por nós mesmos. Ivan, menos, Ivan. E esse amor a gente vai exercitando, né? Porque aí a gente volta na felicidade, que a gente não vai conseguir ser feliz enquanto a gente enxergar o nosso próximo passando fome. Não tem como, a gente não tem condição de vivenciar o mundo que a gente vive. Desculpa, Ivan derrubando seu... A gente não tem como vivenciar essa felicidade, esse amor pleno, enquanto a gente tiver essa dificuldade em encontrar o próximo pleno também. Né? Exatamente. E aí, e se nesse caminho a gente se acha, porque a gente começa a se achar, né? Várias coisas. Se a gente se acha o feliz, o amoroso, alguma coisa está errada, porque o mundo não está aí nos mostrando isso. Então a gente não pode ser feliz, a gente pode ter momentos felizes, mas a gente não pode ser feliz completamente se o nosso irmão está sofrendo lá fora, né? E esse mergulho interior que a gente está sendo obrigado a fazer, está sendo forçado, né? A fazer nesse período, já são 30 dias, já 40 mais ou menos, que a gente está aí dentro de casa, refletindo com tudo que a gente está fazendo, o que é pra gente, e a gente ouve muito aí, a gente não vai ser os mesmos depois disso. Não vamos, é fato que não vamos, né? Sim. É um aprendizado enorme pra gente. Mas o que a gente tem que compreender é o seguinte: a gente precisa arregaçar as mangas e partir para o trabalho. Porque se a gente não partir para o trabalho, a gente vai ser o mesmo sem ter evoluído interiormente. Sim. O André postou aqui falando que foi... No concílio. A gente esqueceu. De Constantino. Exatamente. Teodora. Exato. Isso. A gente vai falando e... Pode, fica à vontade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode abaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos são formados com a mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam absolutamente. Ficam no túmulo, e não são eles que darão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza, né? O que será que a gente está angariando para levar para o mundo espiritual, né? Serão
os títulos de nobreza, serão as posses materiais. Esses dias eu fiquei falando que a gente às vezes tem ciúme das coisas em casa, né? Guarda a prataria que ganhou da bisavó do casamento dela e que ninguém pode mexer, ninguém pode usar, porque tem um ciúme danado daquelas coisas da cristaleira. E isso tudo vai ficar aí, né? Como a nossa bisavó deixou, a avó também não tocou, porque é sagrado, não pode, a mãe também não, e assim a gente vai perpetuando esse amor, esse apego às coisas, às quinquilharias materiais. Vamos seguir. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Oh, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. É engraçado ele usar a palavra ainda, né? A felicidade ainda não é deste mundo, né? Quem é que herdará a terra? Aqueles que conseguirem acompanhar a proposta evolutiva, né? Verdade. E o mais interessante disso tudo, que ele nos dá, né, o passo a passo, né, de como fazer, né? Ele não sim, jogou isso. Se vira aí. Não. Ele deu tudo pra gente fazer e a gente sente tanta dificuldade em fazer, né? É impressionante. muita coisa. Vou seguir. E Vai. tu, minha jovem, pobre criança, lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Ele dá alimento aos passarinhos. Confia nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres, do mundo faz bater o teu coração. Também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra. Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que vê passar, levianas e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança, se soubesseis quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo ruído dessa orquestra feliz, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, cobrindo o semblante com as suas asas brancas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdidas, enquanto esperas a punição no outro. Olha, é aquela coisa, né? Da gente se impressionar demais com a capa que o outro veste. Porque é muito difícil a gente se expor com as nossas sombras, com as nossas dificuldades. Por isso que dizem que a gente só conhece verdadeiramente a pessoa quando você está ali comendo sal com ela, né? Quando você está ali todo dia com ela. Porque é impossível a gente manter essa capa 24 horas por dia. Mas quando a gente conhece alguém, a gente não mostra os nossos defeitos de cara, a gente não mostra as nossas dificuldades, a gente mostra o que a gente pode mostrar de bom, às vezes até inventando algo que a gente não tenha. E muitas vezes a gente se ilude olhando algumas criaturas e imaginando que a vida delas é muito feliz, que tudo nela é muito perfeito. E se a gente está num mundo de provas e expiações, dificilmente tudo, absolutamente tudo vai bem com aquela pessoa, né? Então, é um convite a gente refletir que a cada um, segundo a sua necessidade, o seu merecimento. Que a gente não queira calçar a sandália do outro achando que é mais confortável, porque para cada pé tem um tipo de sapato, né? E quem sabe aquela que você acha que é uma vida mais fácil, não seja para aquele irmão uma provação. Exatamente. Porque a prova da riqueza é uma provação dura também, né? Exatamente. Talvez tão mais dura quanto a da pobreza, né? Porque a gente tem que aprender a administrar isso. E aí a gente se perde, né? Com toda essa
por ter muita coisa, né? Às vezes a gente se perde por ter muito conhecimento, né? Fica achando que Não tá digo em cima da carne seca. exatamente. E eu achei interessante nesse capítulo, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, é que a gente traz de volta aquela questão do meu reino não é deste mundo, né? E Sim. todos os prêmios, vamos supor assim, toda a riqueza que eu tenho que angariar não é para cá. Então, a gente tem que se desprender de algo material. A gente tem que começar a angariar coisas que vão nos nutrir no pós-vida. Na verdade, eu fico confuso por conta do... Não é pós-vida, né? Porque nossa vida real é lá, né? Então não é pós-vida. Mas é muito interessante isso. Que eu acho que quando a gente aprende que a nossa vida é lá, que a gente vem buscar aprender coisas novas para que a gente possa evoluir lá, a gente compreende melhor essa nossa estada, né, no planeta Terra, em qualquer outro planeta que a gente vá habitar. Só que o problema maior, né, que Deus tão misericordioso nos deu o véu do esquecimento e a gente esquece, né? A gente planeja tudo. Ei, vamos lá, a gente tem que fazer isso, aquilo. E a doutrina espírita nos diz, dá o passo a passo de tudo que a gente tem que fazer. E às vezes a gente não leva muito a sério. Mas vamos seguir que isso aí tem pano pra manga. Só um detalhe, eu fico pensando assim, a gente tinha que trazer uma listinha, igual lista de mercado, né? Porque se a gente vai no mercado e não leva uma lista, principalmente se a gente vai com fome, a gente perde o foco. E quando você vê, você tá trazendo coisa que, nossa, você nem precisava, né? Então, na hora de reencarnar, tinha que vir uma listinha, né? Não perde o foco, é aqui. E aí você ia lá só dando checklist. Vamos seguir. Mas, Dora, o pior é que a gente tem lista, né? Na e a gente tem... exatamente. E a gente tem uma galerinha que fica aqui, ó, intuindo, não vai aí, vai para ali, vai pra ali. A gente fica falando assim, pelo amor de Deus, eu que escolho, né? Exatamente. Vamos lá, vou ler. Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, refletindo que vós mesmos não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade. E também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus! Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do tempo que corrompem a tua casa, destinada unicamente à oração? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, não o renegaríeis como outrora. Se não o chamaríeis de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. Dá até uma pausa, né? É bem possível que o fizesseis percorrer novamente o caminho do Gólgota. Como você bem falou lá no início, A né? gente falou no início, Né? Vamos pensar. O que será que Jesus... Como que ele se comportaria, né, no contexto mundial atual? Não, e o interessante, Dora, trazendo até para a nossa realidade, da gente se colocar nessa situação mesmo, se projetar nisso, fazendo esses questionamentos que o próprio Evangelho nos propõe. Será? O que a gente faria? Né? Porque aí vou mais além. Aquela época, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje e fizeram o que fizeram. Será que se acontecer hoje, a gente não vai ser muito mais culpado porque a gente tem conhecimento? Pois é, né? Uma responsabilidade muito maior.
Exatamente. E a gente, às vezes, vai, como Zeca, né? Deixa a vida me levar e vai vivendo, e não para refletir Exato. nessas questões pequenas que transformam a nossa existência pretérita, né? Pretérita não, futura, né? Porque o que a gente está fazendo aqui hoje vai gerar consequências na nossa existência maior. O que a gente está fazendo? O que a gente veio aqui fazer? A gente cumpriu? Será que a gente parou no tempo? Né? Eu acho que é o momento da gente... Aí eu volto a dizer, todos os estudos que eu estou fazendo nesse período, eu sempre volto nesse ponto. É momento de reflexão, é da gente pontuar o que a gente está fazendo de certo e de errado. Corrigir os que estão errados e pegar os certos e ajudar a corrigir esses errados que a gente tem. Porque a gente não é de todo errado. A gente se perde, às vezes, no caminho, mas a gente tem muita coisa boa. Isso que essa é a mensagem de otimismo, né, que a gente tem. A gente tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Posso ler? Pode, meu amor, vai lá. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam, para que se construísse um ídolo e entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais? Os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina. Deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso, com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. E é o que a gente estava comentando, né? Eu estou antecipando os comentários, é impressionante. A gente lê, aí a gente fala assim, vamos lá. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante de sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que o eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire. Exatamente. É o chamado. É o chamado. Quando a gente reflete, né, acerca de, poxa,
se Jesus viesse agora, como é que ia ser? Será que a gente ia estar assim? Será que a gente ia estar assado? Será que a gente ia se comportar de que forma, né? Ele mesmo nos disse que quando a gente dá a mão a um dos pequeninos, né? Dá a mão a uma pessoa que precisa, é a ele mesmo que a gente recebe, né? É a ele mesmo que a gente ajuda. Então o Cristo se faz presente, né? Ele se coloca presente em várias oportunidades. E como Pedro, quantas vezes temos negado Jesus? Porque é muito fácil a gente vir aqui, ler o Evangelho, falar, achar lindo uma reflexão tão coerente, olha como trouxe consolo para mim. Uhum. Mas o chamado do Cristo, ele está aí, debaixo dos nossos olhos, em pequenas oportunidades como nas maiores. E a gente, às vezes, simplesmente nega, né? E a gente, às vezes, fala assim, nossa, Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe Deus quantas vezes a gente vem negando Jesus esse tempo todo? E que a gente não espere isso, né? Que a gente às vezes fica esperando o juízo final, o momento em que será separado o joio do trigo. Gente, é o momento agora, né? É a nossa vez. É claro que a natureza não dá saltos e a nossa evolução também não. A gente precisa respeitar o nosso passo, né? Por exemplo, se antigamente eles achavam, vou falar de um assunto que eu adoro, né? Há bem pouco tempo atrás, né? Algumas dezenas de anos, eles achavam que os animais não eram nada, não tinham alma, não tinham nada. Hoje, a ciência já mostrou que os animais eles já têm alguma espécie de sensibilidade, né? A gente já sabe que os animais têm almas, a gente estudou, concluiu isso tudo. A gente já tem um outro olhar. Ainda tem animais nas ruas abandonados? Tem. Mas isso já incomoda boa parte da sociedade. Boa parte das pessoas já se sensibiliza, né? E assim a gente vai caminhando. Pior seria se a gente nem se importasse. Mas se importar é o primeiro passo para que a gente comece a conseguir construir a nossa atitude de se levantar e ir fazer alguma coisa, né? Lá na casa tem o Pichincha da Caridade, eu já falei isso algumas vezes aqui. E aí, às vezes, a gente encontra os tarefeiros que fazem triagem falando assim, mas as pessoas trazem coisas rasgadas, furadas, que não servem para ninguém. Olha, para aquela pessoa, às vezes, aquilo ali já é um desprendimento, não sei. Às vezes, antes ele jogava fora. E agora ele já se conscientizou que ele pode, em vez de jogar fora, dar para alguém. Ainda já é o ideal? Não é o ideal. Porque o ideal seria ele pensar, será que o outro, ele merece, né? Enquanto meu irmão recebeu uma doação dessa? Será que não vale a pena, pelo menos, eu costurar esse rasguinho antes de eu doar? Mas isso é um outro nível de consciência que a gente vai chegar lá. Então vamos agradecer qualquer tipo de ajuda, de ação no bem, mesmo que nos pareça pequena, porque para aquele ser humano ali, para aquele indivíduo, é o passo que ele consegue dar. Mas que a gente se cobre a nós, que a gente não cobre os outros. Mas fulano tem dinheiro, doou só 10 cestas básicas, que absurdo. Você doou quantas? Então, vamos nos cobrar, né? Os outros vão deixar que cada um seja como quiser, como o Chico dizia, né? E a mim, que eu me comprometo a ser o melhor que eu puder ser. Porque é um compromisso meu com a minha malinha espiritual, que é o que eu vou levar, né? Que quando eu for para a vida verdadeira, eu não vou estar contando com a malinha dos outros, com o preparo dos outros. É o meu, é a minha consciência, é o meu, é o que eu construí de importante moralmente dentro de mim. E eu acho que é muito desse convite da humildade, a gente perceber o que é que a gente vem construindo, né? Que passo que eu já consigo dar, que eu já melhorei, mas sempre pensando lá na frente, nunca estagnando aonde a gente já chegou. E aí você deu o exemplo material, né? Das doações materiais, né? Eu vou mais além, né? Os nossos sentimentos vão pelo mesmo caminho. A Sim. gente é responsável pelos sentimentos que a gente emana. O sentimento do outro não nos diz respeito. A gente é responsável. O que é do outro, é do outro. A responsabilidade, ele vai arcar com essa responsabilidade, né? Se aquilo nos afeta, né, de alguma forma,
ou que a gente faça ele compreender que a forma está errada, não impondo, fazendo compreender, né? E chegar num consenso, ou então a gente se afasta para não piorar a nossa situação, né? Porque a gente tem que prezar pela nossa sanidade também, né? Esses momentos que a gente vivencia é muito isso. E aplicar a humildade é a gente estar a todo instante dosando tudo isso que nos acontece diariamente, né? Porque toda a gente sai na rua, a gente abre, eu ia falar que a gente sai na rua, não. A gente abre o olho, a gente é convidado a testar todo esse cabedal de conhecimento que a gente tem. A gente abriu o olho em casa. É um filho perturbando, é uma mãe reclamando de alguma coisa, é o marido falando isso, é a esposa falando aquilo, e a gente é convidado a falar assim, Jesus, o que Jesus faria, né? É fácil? É fácil? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. Mas é impossível? Não, não é impossível, né? Ele vem nos mostrar que a gente pode. E aí a gente volta à questão da humanidade, né? O que a gente está fazendo hoje em prol da humanidade? A gente não precisa doar cesta básica. Se pode, bacana. Mas se não pode, um pensamento no bem, sim, uma prece, uma irradiação de energias positivas, cara, isso vai facilitar muito a vida de muita gente, né? Um bate-papo. Sabe aquele amigo conhecido da área da saúde que está aí encarando o medo? Porque vocês não acham que eles estão lá no front sem medo. Não, eles têm medo do que pode acontecer, mas estão lá, né? Pegar num dia que você sabe que ele está em casa, pegar o telefone e ligar e falar assim, oi, meu amigo, como você está? Isso é muito importante. E às vezes, com essa correria diária que a gente tem, a gente está se deixando levar por isso. E esquecendo dessas coisas simples. Não tenho dinheiro para ajudar. Nossa, tem uma gama de coisas que vocês podem fazer. Muita coisa que vocês podem fazer. Que a gente fazer. Deixa eu parar de falar, Dora, senão você não vai trazer o que você... O tempo mesmo. Fabinho, eu te agradeço demais por ter passado esse dia e essa manhã com a gente, esse começo de manhã. E aí eu vou colocar uma música, uma musiquinha para a gente refletir acerca do que a gente está vivendo, né? Vamos irradiar aí para o pessoal da saúde, vamos irradiar para os professores, né, irmã? Que eu sei que deve ser também muito complicado, né? Os professores que amam tanto os seus afazeres, né? E que agora estão distantes dos alunos. Então, tá fácil para eles também. E, enfim, e principalmente para esses irmãos que não têm onde se isolar. Estes que não têm isso de, fica em casa, né? Muitos não têm casa. Ou muitos dividem casa com outros muitos. E aí fica difícil esse isolamento, fica difícil a condição de higiene. Então, que a gente saia um pouco da gente, nem que seja apenas pela irradiação, que já faz muito, né? A gente sabe dos relatos dos nossos benfeitores, o quanto que os nossos pensamentos e as nossas preces ajudam no plano maior. Então, vamos ouvir uma musiquinha. Eu vou cantar junto, porque eu sei que o som nunca sai 100%. Eu não sei se eu sei a letra toda, mas quem souber vai cantando comigo de casa, tá bom? É uma música do Alan Filho. Alguém já sabe qual é? Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite.
Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amor. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Vamos seguir para a prece agora. Jesus querido, quantas vezes, Senhor, quantas vezes ignoramos a dor do nosso irmão no caminho? Quantas vezes presos no nosso egoísmo, nas ilusões materiais, nos desviamos dos propósitos divinos. Perdoa-nos, Senhor, a nossa dificuldade ainda em seguir os teus passos, mas não nos abandone, Cristo. Nos ajude, nos fortaleça a cada manhã a relembrar a real razão por que estamos aqui. O aprendizado maior, o sairmos de nós mesmos pelos outros. Te agradecemos infinitamente por cada novo dia, cada nova chance que temos, que nós possamos fazer jus a essa enorme misericórdia. Que a nossa prece dessa manhã envolva a todos os nossos irmãos, àqueles que sofrem nos corredores dos hospitais, nas calçadas das ruas, nos viadutos, aos nossos irmãos que sofrem também nos palacetes, isolados em sofrimento, depressão e solidão. Pois todos nós somos iguais, independente da carcaça material que vestimos por ora. Que Deus se faça presente através dos benfeitores, inúmeros amigos, companheiros assíduos que nos tentam o tempo todo para o bem. Que os corações da humanidade se voltem para a luz do divino amor que só está à espera da nossa boa vontade em caminhar. Nos ilumine, Senhor. Jesus, ensina-nos a ter um coração como o teu. E continue conosco, Senhor, nesta caminhada. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E impossível a gente não se emocionar com essa música, né? Não se transportar para essa realidade
que a gente possa se sentir ainda mais forte e mais encorajado. E é Obrigada, um Fábio. convite, né? Essa